Quero falar hoje sobre isso, eu quero falar sobre tentação, como lidar com a tentação, como você vencer a tentação. Escrevi um livro no ano de 2015, perdão. Esse livro é um livro sobre proteção espiritual. Eu tratei no livro todo o Salmo 91, eu preguei o Salmo 91 durante um ano, no culto de libertação, onde eu era pastor, e acabei escrevendo esse livro, que faz parte aí de um mergulho que eu dei na visão da proteção espiritual. Não imagine que você não precisa de proteção espiritual, isso não é verdade, todos nós precisamos. Você já aprendeu que para a gente fazer guerra espiritual, você precisa de cobertura espiritual, e quem te dá cobertura é tua igreja, é teu pastor. Você que está sem igreja, você não tem cobertura espiritual de ninguém. Você está indo para a guerra, você se torna alvo fácil das trevas. Você ir para a guerra espiritual, você precisa de armadura espiritual, e a armadura quem toma é você. Aquela armadura de Efésios capítulo 6, ninguém te dá, é você que toma. E você precisa de patente espiritual, que é a experiência que você vai adquirindo durante a sua jornada. Então, Davi, ele luta com o urso, depois ele luta com o leão, depois ele luta com o gigante Golias, depois ele vence 200 pela mão de Mical, depois ele vence aos 10 milhares. O nome disso é patente espiritual, e você vai adquirindo ela à medida com que Deus vai te promovendo no mundo espiritual. Só que nós temos o quê? Na própria oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer que a gente deve pedir a Deus para que Ele nos livre de cair em tentação. Quando Jesus está conversando em Lucas capítulo 22 e também em Mateus capítulo 26, ele está falando com Pedro e com os discípulos no Getsemane, ele vai dizer o seguinte: ó, vocês estão dormindo demais, vigiai, porque a carne é fraca. Vigiai para que você não caia em tentação, porque a carne é fraca. O nosso inimigo, Satanás, a Bíblia o descreve como o grande tentador, está em Apocalipse capítulo 12, verso 9. Em algumas versões, o grande sedutor. E é sobre isso que eu quero falar, sobre como você vencer essas armadilhas disfarçadas. Cada um, porém, é tentado pela própria, diga assim, cobiça. É o seu desejo. O seu desejo é, na verdade, ou a necessidade, é a grande fome que te leva a cair numa armadilha. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Tiago capítulo 1, de 14 a 15. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Ser tentado não é pecado. E todo mundo aqui, todos nós, somos tentados, já fomos tentados, ou seremos tentados. Existem muitas maneiras de você ser tentado. Muitas. Existem muitos caminhos da tentação. A gente vai ver caminhos emocionais, a gente vai ver caminhos de acordos, a gente vai ver caminhos sexuais, a gente vai ver portas que se abrem financeiras, que são verdadeiras iscas das trevas, para que você fique aprisionado. Mas o mais importante é você saber que existe uma saída. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 10, vai dizer assim, ó: nenhum de vós fostes tentados, senão por tentação humana, mas Deus lhes dá o escape para que você resista à tentação. Então toda a tentação que você é submetida, toda vez que Satanás vai te tentar, junto com a tentação, Deus dá para você uma saída, existe um escape, existe uma porta para que você não entre nisso. E você vai ver como a Bíblia trata desse assunto de uma maneira muito profunda, muito abrangente. Você não fica cego, pastor. Tem gente que me liga: pastor, eu fui enganado, o fulano de tal, porque ele fez isso. Como é que uma pessoa pode fazer isso com a gente? Como é que tem gente ruim? Presta atenção. Quem cai na armadilha é você. Então o mal, ele sempre vai ter para você uma porta aberta, para que você entre dentro da jaula, entre dentro do calabouço, entre dentro da armadilha, entre dentro do alçapão. E é isso que a Bíblia está falando. Você tem que tomar cuidado com os seus desejos. Os teus desejos te seduzem. Jesus, a Bíblia diz, em tudo foi tentado,
mas não pecou. A tentação não é pecado. Ih, pastor, eu tive um desejo, eu tive um sentimento, eu tive um sonho. Gente, isso não é pecado. O pecado é você fazer o sonho virar realidade. O pecado é você fazer o sonho mal, deixa eu corrigir, virar realidade. Você é tentado, pastor, estou numa pendura de grana, e uma pessoa apareceu aqui para eu fazer um negócio, para eu deixar passar uma carga, para eu assinar uma nota fria, para eu autorizar o engano. Isso não é pecado. O pecado é você assinar a nota fria. O pecado é você entrar no negócio escuso, é você saber que você está fazendo errado e continuar fazendo errado. Aí o pecado gera morte. Entenderam isso agora? Então, quando a gente fala sobre armadilhas, Salmo 91 diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Salmo 91, 3, ele apresenta para nós 2 inimigos e 2 libertações. Ele livrará você do laço do passarinheiro e do veneno. Ele faz referência aqui à serpente que inocula um veneno. Existe soro antiofídico hoje para toda espécie de serpente. No Brasil tem para cascavel, tem para surucucu, tem para cobra coral, tem todo tipo de soro antiofídico para você vencer o veneno mortal. Qual é a vacina que Deus dá para mim e para você, para que a gente não seja envenenado? Qual é? Como é que Jesus ele vence a tentação, gente? Ele repreendeu o diabo, ele foi lá e disse: está amarrado em nome de Jesus. Ele fez isso, gente. Ele citou 3 vezes o livro do Deuteronômio. Ele cita a verdade. A sedução, a tentação é uma mentira, que vai propor para você experimentar algo que parece saboroso, mas vai desgraçar a tua vida. Parece que é bom, é como você comer um pote de pé de moleque. Ninguém vai falar para você, ó, no final a tua glicose vai lá nas alturas. Não falo. O vendedor de pé de moleque, ele quer que você compre 1 pote, 2 potes, 3 potes, 50 potes, 500 potes, 1 milhão de potes. O vendedor, ele vai falar para você que o cigarro é bom. Lembra disso? As propagandas de cigarro, os mais jovens não sabem o que é isso. Mas tinha propaganda de cigarro, tinha um jogador de futebol da seleção brasileira que fazia propaganda de cigarro. No intervalo do jogo, ele fumava o cigarro e falava o seguinte: tem que levar vantagem em tudo. Os mais jovens não sabem quem é isso, mas os mais velhos, que viram a Copa de 70, sabem quem é esse sujeito aí, sabe? Eu não sei porque eu não era dessa idade, mas eu tenho YouTube. YouTube fala sobre isso. As pessoas querem dizer para você que o refrigerante é bom. Gente, refrigerante é gostoso, sim ou não, gente? É gostoso, mas é horrível, aquilo ali é açúcar puro. Aí a irmã fala assim: pastor, acho que eu engordei, estou com uma celulite. Minha irmã, é refrigerante, joga isso fora. Então, eu tenho aqui um dos irmãos da igreja que trabalha na intercessão, que ele esse ano resolveu tirar o refrigerante da dieta. Ele já perdeu mais de 10 quilos, perdeu, deixou de ganhar, enfim, foi perdido. Então, a tentação, ela tenta dizer para você que o mal é bom. Construção de armadilhas. Aqui existem 4 tipos de armadilhas para você pegar passarinho. O laço do passarinheiro. O laço com corda, o que é? Você tem necessidade. Ah, pastor, eu tenho fome. É um convite para que quem está lá no esconderijo do Altíssimo, é assim que o Salmo 91 te vê, ele te vê como um passarinho. Ele vai dizer: ó, debaixo das tuas asas, eu estou no abrigo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Ele está guardado numa grande árvore frondosa, ele está protegido. Aí ele não tem medo do terror noturno, da seta que voa de dia, da praga que anda sorrateira à noite, nem da mortandade que assola o meio-dia. Quando você tem necessidade, você desce do teu lugar, onde você nunca devia ter saído com Deus, para buscar satisfazer necessidade aonde? Na tua vida carnal. Arapuca, fiz muita arapuca. Quem foi militar e fez acampamento militar, né? Você preparava, é uma o quê? O pássaro vê a comidinha ali, ele vai lá, aparentemente buscando satisfazer e descansar, ele vai para dentro de onde? Do cativeiro. Então lembra disso. Toda tentação vai te propor uma experiência de um sabor,
que no início é doce e no final ele é amargo. Alçapão é um dispositivo que você coloca um passarinho lá cantando, o outro passarinho vê lá a passarinha cantando, fala, que bonitinho, ele entra lá dentro, o alçapão fecha e fica o passarinho e a passarinha entristecidos que não tem mais cantoria. E tem um visgo, é aquela preparação da armadilha com cola. Se faz muito para rato, mas também tem para passarinho. Ele coloca aquela cola, o passarinho vem, pronto, já era. Então isso tudo são armadilhas. O que a tentação é? A tentação é uma cilada. Cuidado com o passarinheiro, vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu já citei Mateus 26, 41. O que Jesus está dizendo? Ele não está dando para mim e para você uma boa explicação, uma boa justificativa para a gente pecar. Ah, pastor, mas eu sou de carne. Pastor, mas eu não aguentei, a carne é fraca. Não é isso. Ele está te alertando. Se você tentar lutar no mundo espiritual com a sua carne, você não vai vencer. Então, quais são as disciplinas espirituais que vencem as trevas? Oração. E a oração, gente, cansa. É por isso que a pessoa vem e fala assim, pastor, o senhor ora por mim? A intercessão ora por mim, a gente ora. Mas a intercessão, você precisa, a oração de intercessão, a oração, ela é o próprio combate espiritual. Por favor, se você ler Efésios capítulo 6, que a gente citou aqui, olha, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas, as armadilhas do diabo. Porque você não tem que lutar com carne e sangue, ou seja, não são pessoas que nem a gente, de carne, sangue, de osso, mas contra principados, potestades, espíritos das trevas, poderes espirituais nas regiões celestiais. Então nós temos uma luta que é espiritual. Ele fala assim, vírgula, não termina aí, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Gente, é interessante que ele leva você para dentro da guerra, através da oração. Então você tem uma armadura para você lutar. O que vence guerra espiritual? Jejum. O que vence guerra espiritual? O sangue de Jesus. As pessoas não compreendem isso. O homem natural, você fala do sangue de Jesus, do que ele está falando? Existe um poder no sacrifício daquele sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, que morreu na cruz. Como é que você vence? Você vence no nome de Jesus. Gente, o reino espiritual das trevas, o império das trevas, estremece diante desse nome. Estremece. Essas são armas o quê? Espirituais. Você quer lutar com a arma carnal. Deixa que eu estou fazendo, eu já lidei com isso, eu já tive experiência, eu sou formado, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou líder do ministério. Gente, isso não serve para nada, não serve. É por isso que Jesus diz, eu sei que vocês são apóstolos, eu sei que vocês são discípulos que estão comigo, presta atenção, vigiem, orem, porque se você entrar na guerra com as armas erradas, não vai funcionar. Você vai querer lutar com as trevas o quê? Dando beliscão? Dando pontapé? Dando soco no fígado? Não funciona. Isso é luta contra a carne. O mundo espiritual não é afetado com aquilo que a gente faz, mas com a vida que a gente vive com o Senhor. O que é uma armadilha? É uma sedução. O texto diz, cada um é arrastado e seduzido. Ação ardilosa. O sedutor, ele constrói uma fantasia. Para quê? Para tirar de você a sua capacidade de julgar. Sequestrar o juízo é o seguinte, você fala assim, você está louco? Você perdeu o discernimento? Você não está vendo que isso aí vai te levar para o buraco, para a desgraça? É isso. Ele vai promover em você um desejo de você saciar um apetite. Quer ver uma coisa interessante? Há uns 10, eu não lembro exatamente quando foi lançado o iPhone, perdão, iPhone não era nem iPhone, era o iPod. Quando foi lançado o iPod, todo mundo usava o quê? O Discman, lembra do Discman? Tinha o Discman que tinha fita, gente, fita cassete, lembrei disso agora.
A fita cassete, ela... Como é que eu vou explicar isso para quem não sabe o que é isso? Bom, enfim, é um mecanismo, geralmente são duas bobinas que passam uma fita magnética, e aquela fita era lida por uma agulha e tocava a música. Você botava um headphone. Hoje os fones estão tudo wireless, sem fio, né? Você bota uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, mas naquele tempo era tudo com fio. E você apertava o play, tocava, às vezes você errava, apertava o REC, apertava a fita embolava, tu pegava uma caneta Bic, quem sabe disso, você enrolava, dizia, lembra disso? Aí um dia, o Jobs, ele inventa o quê? O iPod. Você fala, mas é isso que eu preciso. E ó, detalhe, hein? Aqui eu gravo 100 músicas. Tem 12 megabytes. Gente, hoje você fala em 12 megabytes, a pessoa ri para você. Eu me lembro quando apareceu o pendrive que tocava a música. Gente, eu saí de Porto Velho, estava numa missão em Porto Velho. Eu peguei 5 horas de ônibus, numa estrada esburacada, para chegar na Bolívia, para atravessar o rio Aira, numa voadora, que é uma lancha, que ela empina assim, para comprar um pendrive, gente. Troquei dólar para comprar um pendrive e voltei feliz da vida, com os moles da vitória. Um pendrive que toca música. Antes disso, você jamais quis ter um iPod ou um iPhone 1, 2, 3, 4, é o 14 que está aí. Então, no mínimo, tem 14 anos essa brincadeira, no mínimo. Você só é seduzido quando há uma ação. Eu era garoto e aparecia, acho que eu era mais jovem, mas eu era garoto ainda. Aparecia na televisão uma propaganda de uma tesoura do Mickey. Eu lembro disso. E aparecia, era mó covardia, porque aparecia no horário da manhã, onde passava lá a TV Globinho, os desenhos do He-Man, da Caverna do Dragão. Gente... Aí no intervalo aparecia uma menina falando assim para o amiguinho, ó. Ela fazia assim com a tesoura, ó. Eu tenho, você não tem, eu tenho. A propaganda era isso, era uma besteira. Aí uma menina, não esqueço dela, Mônica, pensa uma menina irritante da minha sala. Cara, ela apareceu com essa tesourinha assim, ó, e falava assim, ó. O que a sedução faz? Faz você querer aquele objeto obsessivamente, visa iludir, visa enganar, visa levar ao erro por astúcia, é uma cilada que parte da conquista da confiança. Fuma esse negócio, ih gente, isso aqui é uma delícia, experimenta aqui essa bala, experimenta esse, e aí ele entrega você para dentro de uma armadilha, a pessoa cai num ponto cego, e ela perde a capacidade, a faculdade dela, de emocionalmente, de inteligentemente resistir àquilo ali. Isso que é uma sedução. É isso que é uma tentação, é uma isca. Você vai lá pescar, e aqui tem alguns bons pescadores, você pega aquela isca e fala assim, essa isca aqui, ela é especial, para pegar lambari não é para pegar baiacu não, isso aqui pega robalo, isso aqui pega peixe grande, é uma isca que eu comprei importada, não é isso? Ele tem um molinete, uma vara especial, então... É um encantamento maligno. A pessoa fala assim, pastor, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu me meti nesse negócio. Por quê? O encantamento cega mesmo, penso. A ficha vai cair, ó. Depois, eu já falei sobre paixão aqui. Paixão dura de 8 meses a 1 ano e meio. A ficha só cai depois de 1 ano. É por isso que vem aquelas crises no casamento. Ah, pastor, agora que eu descobri que ele era grosso. Não, ele sempre foi grosso. Você estava cego. Você estava encantado. Agora que eu descobri, pastor, que ele tem chulé. Pastor, pensa no chulé. A gente já tentou de tudo, lavou com sabão de coco, com criolina. A gente passa sabão em pó, a gente esfrega, eu passo talco. Pastor, não funciona, tênis pé baruel. Ele sempre teve chulé. Você estava encantado. É isso que o encantamento faz. Implica em lançar a pessoa no universo que vai atrair ele. A pessoa perde a noção da realidade, perde a noção dos valores. Você já viu gente que conhece a Bíblia e se desvia? Eu recebi uma mensagem, eu estou recebendo um monte de perguntas no meu Instagram. Estou falando, faz a pergunta aí, gente.
que eu fiz isso? Todo dia chega a 170, 200 pedidos. Aí uma irmã, pastor, porque eu me apaixonei por uma pessoa, e ele era pastor, mas ele está desviado, não consegue voltar. Eu falei, minha irmã, o que você está fazendo com esse cara? Me explica, como é que você é casada? Não, então chuta que é macumba, chuta que isso é laço, chuta que isso é porcaria, isso é podre. Não, pastor, gente, ele nunca foi pastor, ele sempre foi o quê? Apegado à iniquidade. Tem igreja que fala assim, não, já que aquele irmão ali está desviado, vamos dar para ele um cargo bonito, você vai ser diácono, você vai ser líder ministerial, você vai ser pastor. Quem sabe ele se emenda. Não emenda não, gente. Se não há conversão no coração, se não há arrependimento, se não há temor do Senhor, ele só vai emporcalhar o nome de Jesus. E olha lá, o que o pastor fez? Atua na escuridão dos nossos segredos. Você precisa entender, existe uma penumbra, existe uma sombra de necessidade. Fala assim, ninguém sabe. O sujeito tem um amor platônico. Ele tem... O marido fala assim, ó, não vai no shopping. Gente, quer ver uma cilada para quem não tem dinheiro? É ir no shopping. O que é o shopping? O que significa shopping? Gente, é compra, gente. É compra. Você vai no shopping, você não tem dinheiro, mas você tem um cartão. Você não tem dinheiro, mas você tem um cheque especial, você tem um limite. Gente, as pessoas iam, não, pastor, eu não aguentei. Aquela coxinha, pastor, aquele cheiro, existe uma diferença entre fome, preste atenção nisso, e desejo de comer. Você fica o dia inteiro sem comer, você chegou aqui no culto sem comer, você está com fome, minha irmã, meu irmão. Não é o diabo que está tentando, não, é o teu estômago que está reclamando. Você fica com dor de cabeça, você fica, já termina logo que eu quero ir para casa, que eu quero comer meu pão com manteiga na chapa, comer o café com leite, que eu quero dormir, quero comer meu miojo, não é assim, gente? Vocês comem miojo também? Pô, miojo é o seguinte, a dica é não colocar aquele pozinho prende aqui. Não comi muito miojo, eu fazia misto quente no ferro de passar roupa. Era proibido de ter o quê? A chapa lá do Jorge Foreman, pá, era proibido. Eu falei, não tem problema, Deus deu isso aqui dentro tem uma massa cinzenta. Eu tinha 2 ferros de passar roupa, um para passar minha farda e o outro para fazer misto quente. Gente, eu cheguei a comercializar isso. A gente ganhava uns tickets assim para ceia, e a ceia era o quê? Sorvete. Eu falei, eu faço misto quente por um ticket da ceia. Gente, cansei de fazer isso. Agora, quando você terminou de comer, você chegou em casa e tua mãe fez uma costela, você encheu o bucho, você comeu um churrasco, comeu uma feijoada, você 1 hora depois vai no shopping, você entra na parte de alimentação, você sente aquele cheirinho, você está com fome, gente? Está com fome, gente? Mas o teu sentimento, o teu nariz, o teu olfato, vai dizer assim, isso é bom para você. Você nem aguenta mais comer. É que nem assistir à noite. Você janta, está pronto para dormir, e fala assim, bora assistir o MasterChef? Gente, cilada! Você vai ficar com fome. Essa é a maneira, isso é o quê? Tem um segredo dentro de nós, gente. Então, o que é uma tentação? É um laço que aprisiona você à morte. Dá luz ao pecado. Eu ainda estou em Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. A tentação, ela gera desobediência, que dá luz ao pecado, o pecado sendo consumado gera morte. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Como é que Jesus nos purifica? De quê? Vou dar alguns exemplos aqui. Laço sexual, é o gatilho, é o gatilho que dispara a armadilha. Descobrir que muito mais amarga do que a morte é a mulher que serve de laço. Olha para mim, minha irmã. Ou o homem que serve de laço. Lembra da armadilha? Lembra do laço do passarinheiro? É disso que ele está falando. Aqui parece que a Bíblia é machista, e não é. O contexto da cultura daquele tempo era assim. Foi a reforma protestante que deu valor à mulher.
Foi a reforma protestante que colocou a mulher na mesma estatura. Foi a reforma protestante que começou a escola, o ensino público. Foi isso. Agora, aqui a gente lê e fala assim, não, aí, tá vendo? A mozinha, a mulher fala para o marido com o toco, ó, cuidado com a mulher imoral. Cuidado com a mulher que serve de laço. Mas o contrário é verdadeiro. Mulher, cuidado com o homem que serve de laço, cujo coração é uma armadilha, cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador, ela o apanhará. Ele está lidando de coração. Coração é sentimento, gente? É, gente? Vou fazer um coraçãozinho para você. É sentimento, gente? Não é não, querido. Na Bíblia, coração é razão. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. A boca fala do que o coração está cheio, é o pensamento. Você fala aquilo que você pensa, você fala aquilo que você lê, você fala aquilo que você inteligentemente entende. Por que ele está falando disso? Porque ele é cheio, não é o coração, não é o sentimento, é a mente. E essa mente é uma armadilha. Vocês não fazem ideia do tipo de pessoas que buscam socorro nos pastores, nos gabinetes, nos atendimentos. Fala assim, pastor, eu fiz de propósito, eu quis destruir o casamento dele, eu quis destruir a vida financeira dela, eu sabia que eu fiz ela assinar o contrato. Fez de propósito. O coração é uma armadilha e as mãos ou as ações são como corrente. Laço emocional. O homem que lisonjeia o seu próximo arma um laço aos seus passos. Eu digo para você assim, que eu te agrado, eu falo aquilo que você quer ouvir. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele está muito preocupado com o quê? Com os sedutores daquele tempo. Eu começo a dizer que você é especial, que você é o melhor, e às vezes você é mesmo, a gente tem que, estou falando para a gente não elogiar não, mas cuidado com gente que está chegando para você, te conhece há pouco tempo, fala assim, eu sempre quis conhecer alguém igual você, olha, você é o meu sonho, eu sou encantado. Gente, cuidado com isso. Todo mundo é gente, todo mundo é ser humano. Convive com ele um pouquinho para você ver se essa pessoa é boa. Convive. Aquele que o bajulador, ele está te preparando uma arapuca. Você tirou 10 na prova, ó, estudou, parabéns, tirou 10. Agora, você não estudou, você sabe que você foi mal. Aliás, você dormiu a tarde inteira, você viu Sessão da Tarde, você assistiu 12 capítulos seguidos da maratona do Netflix, você não fez nada, e alguém fala assim, ó, parabéns, você foi bem, como você é inteligente. Olha, eu sou mesmo, não estudei nada, tirei 10, já estudou matrizes? Já estudou logaritmo? Já estudou fatoração, produtos notáveis? Já estudou, eu gosto disso, está aqui dentro. Cálculos, derivadas, integrais, está aqui, eu gosto disso. A minha vida foi física, a minha vida foi matemática. Mas eu estudava para isso, eu aprendi a gostar disso. Agora, eu sempre odiei línguas, não línguas estranhas, que línguas estranhas eu recebi no banheiro, tomando banho, louvando ao Senhor. É um dom. Inglês, meu inglês, eu falo inglês e entendo inglês, mas eu falo um inglês que até um chimpanzé fala. O meu inglês, gente, é péssimo, eu já falei a nível survive. Eu aprendi francês, sabia? Fiz francês, é péssimo, mas eu me viro lá na França. Eu aprendi hebraico, horrível, hebraico. Eu aprendi grego, 2 anos eu estudei grego. Eu não sou bom, meu cérebro não funciona. Então se um professor diz, nossa, hoje vem um americano aqui, ministrou na igreja, o vice-reitor de assuntos internacionais da Universidade Batista de Dallas. E aí, num determinado momento, o tradutor falou, vou no banheiro. Gente, pensa que eu fiquei numa saia justa. E ele falando, good, yes, really? É só isso. É aquele inglês que você aprende aonde? Em algumas palavras que você acompanha
no filme da televisão. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Agora, quando pega algumas coisas que você vai bem e você ganha elogio, legal. Agora, quando a pessoa começa a te elogiar, nossa, como o teu cabelo está diferente, pastor. Mas que cabelo? Eu estou aqui exagerando, por quê? Porque tem gente que está preparando para pegar você numa armadilha. Guarda-te de fazeres alianças com os moradores da terra, aonde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. São pessoas que querem te conquistar através de sentimentos. E é por isso que tem tanta gente caindo em armadilhas de natureza emocional. Pastor, a pessoa tem tanta sede de ser feliz, a pessoa tem tanta sede de sair da solidão que ela está vivendo, desse momento em que ela está vivendo solteira, que ela fica refém, ou fica preparada para receber o bote de feras do campo. Porque se você é amado, e você quer ser amado, se você ama, gente, ninguém, a pessoa pode chegar com qualquer proposta, você vai dar um coice nela, sai, sua filha das trevas, seu filho das trevas. Agora, quando a pessoa está o quê? Eu estou orando, pastor. E aqui eu passei um período de jejum de 40 dias, e de repente, já aconteceu, gente. Eu fui fazer um trabalho em Canoas, fiquei 8 dias, sem parar, trabalhando com uma equipe. Aí eu liguei para o meu chefe, ele falou, para de trabalhar agora que alguém vai sofrer um acidente. Para de trabalhar, estou mandando. Aí eu dei folga para eles e era uma sexta-feira. Peguei um táxi e falei assim para o motor de táxi, me leva para a primeira igreja de crente que você tem aqui, perto de Canoas, Portugal. Onde que ele, Canoas e Porto Alegre. Ele perguntou, onde que ele me levou? Quando eu chego lá, Igreja Universal do Reino de Deus. Gente, quando eu saí assim, eu falei, não, era outra igreja. Não, agora eu paguei e entrei. Quando eu entrei, gente, estava cantando uma música assim, vou pedir para você voltar. Gente, eu falei, não é possível. Isso aqui não é música de crente. Era o tal do Terapia do Amor. Só que eu, bobalhão, entrei para um lado, eu nem vi o que eu entrei, tinha um povo da direita, um povo da esquerda. Quando eu entrei assim, o pastor assim, fecha os teus olhos. Eles têm todo um sotaque carioquês para falar, parecido com o meu assim. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Agora eu vou orar e quando você abrir os olhos, a bênção vai estar na minha frente. Gente, quando eu abri os olhos, é que eu entendi. Estavam os homens para um lado, estava as solteiras para o outro lado, estava lá o crente bonitão, aqui estava a crente bonitona. E aí, quando eu vi, qual era o negócio? Você olhava, e se a moça crente olhasse para você, opa, Deus revelou. Olha, gente, como é que a mente do homem é enganadora. Aí que eu percebi que era o quê? É uma cilada, Bino. É cilada. Foge que é cilada. E quando eu percebia, aí eu botei minha aliança, tem que ser grande por causa disso. Eu já botei a mão assim, comecei a fazer assim, e eu fui recuando. Por quê? Era capaz de alguém ali, na sede de ser feliz, no desejo de ser feliz, que estava jejuando e falou assim, não, esse é o cara, ou essa é a moça. Entenderam como é que funciona o laço da emoção? Olha para mim. Emoção é mentirosa. Vamos repetir isso, diga isso. Emoções mentem. Você já acordou algum dia pensando assim? Você acordou tão mal uma noite e falou assim, eu acho que o arrebatamento foi e eu fiquei. Já aconteceu com você isso? São dias de emoção, é mentira. Ai, estou sentindo, você fez uma aliança com Jesus, você passou pelas águas, você foi discipulado, você anda com Deus, você está buscando a palavra de Deus. Aí você pensa assim, não, acho que eu não sou salvo não. Olha para mim. Mentira!
Aquele que vem a mim, de forma alguma o lançarei fora, porque o Filho veio para salvar e buscar aqueles que estavam perdidos, porque o Senhor, Ele veio para buscar pecadores, arrependidos, e não aqueles que não precisam são os que não precisam de doentes, não precisam de médicos. O laço, esse aqui dos acordos. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, alguém já foi fiador aí? Não me peça para ser seu fiador, já estou dando a letra aqui para você. Vamos ver o que a Bíblia... Ai, pastor, mas você não é crente? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre fiador. Se você serviu de fiador do seu próximo, se com aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras, naquele tempo, não era que nem hoje não. Você prometeu, está prometido, aperta a mão, era no fio do bigode. Hoje o cara vai, assina contrato e fala, eu não vou pagar. Mas naquele tempo, está dizendo assim, que você, a armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode prender. Provérbios 6,15. Sabe o que ele está dizendo? Você já deve ter visto aquele Discovery Channel, National Geographic. Aí tem ali a vida dos leões, tem ali aqueles predadores, né? O guepardo, aquele animal é veloz, alcança 110 km por hora, e ele ataca a gazela. E o que a gazela faz? Quando ele vê, ela pula para um lado, pula para o outro, corre para cá, dá um drible, faz uma meia-lua. Ele está falando assim, ó, eu vou te ensinar a ser fiador agora, preste atenção. Não caia nesse laço dos acordos. Mas você me prometeu, então, ó, fecha a boca. Vou pensar, a pessoa que tem o temperamento sanguíneo, primeiro fala, para depois eu tive que me controlar. Gente, passei por um processo de cura nisso. Porque depois que eu falei, está falado. Eu não mudo mais, é o meu jeito que eu sou. Eu aprendi assim. Eu não saio mais da trincheira. Não está prometido? Minha esposa sabe, meus filhos sabem, e eles se aproveitam de mim. Você me prometeu. Só que aí, você faz o quê? Depois de um tempo, você fala, eu vou pensar. Isso irrita demais eles. Porque eu vou pensar, existe a possibilidade do não. Mas quando eu falo, tá bem, vai lá, escolhe, aí ele fala, agora ele está frito, porque eles me conhecem. Aqui, o que ele está dizendo é que você pode ser fiador, gente? Preste atenção. Imagine que alguém vai fazer um empréstimo no banco, vai alugar uma casa, vai comprar um carro, e fala assim, você pode ser meu fiador? Você tem que fazer a seguinte pergunta, fiador de quanto? Olha, vai ser R$100 por mês, vão ser R$200 por mês aqui de parcela. Aí o que você faz? Você vai conversar com a tua esposa, você é casado, meu chapa, você vai falar com tua mulher, ou com teu marido, fala assim, ó, o fulano pediu para a gente ser fiador, porque não sou eu e ela, já vou explicar por quê. Ele pediu para ser fiador, e é de R$200. Se ele não pagar, isso vai afetar a gente? Se ele não pagar, eu vou tirar o leite das crianças, eu vou tirar o pão de sobre a mesa, eu vou deixar de pagar a minha parcela. Ó, esses R$200 vão fazer falta. Ó, meu irmão, me perdoe, eu não vou poder ser fiador, não tenho condição. Não, mas eu vou pagar, querido. Aqui, ó. Você só cai nesse laço, você que está ouvindo a gente. A partir de hoje, você não é mais inocente, não. Datena, fecha em mim. Você não sai inocente daqui. Não seja foge disso como a gazela está fugindo do tigre, está fugindo do leão, da leoa faminta. Vocês estão entendendo isso, gente? Agora não, pastor, eu sou tão rico, se ele não pagar, eu pago essa dívida, R$200 para mim é troco do cafezinho. Então você vai lá e seja fiador. Porque senão quem vai pagar é você, quem vai pagar é a sua esposa, quem vai pagar é seu filho. Aí ele vai falar assim, pai, vamos no cinema domingo? Domingo não, porque domingo é dia de culto. Vamos no cinema no sábado? Não, não tem dinheiro, porque eu estou pagando a dívida do outro. Entenderam isso? É o laço dos acordos, laço das promessas. A boca do tolo é a sua própria destruição. E os seus lábios, um laço
para a alma. Você quer casar? Quero. O moço novinho, barriguinha trincada, bonitinho, paixão nos olhos, os olhos brilhando, ele vendo passarinhos azuis. Você promete? Você vai andar com ela? Eu te prometo, eu vou ficar contigo até o fim, até que a morte nos separe. Querido, preste atenção. Casamento é uma bênção. Estou casado há 34 anos. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas poderia ter sido a pior. Eu casei, eu estava com 21, ela estava com 19, 2 crianças, adolescentes. Gente, podia ter desandado? Podia. Mas o empenho da palavra ficou no altar ou não ficou, gente? Ficou. Então, cuidado com o laço das promessas que você faz. Você já ouviu assim, eu vou te amar para sempre. São chamadas promessas, alianças românticas. Eu nunca vou te deixar. O laço da ira, isso aqui é grave. Você que se dilacera de ira. Por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar e o laço o prende firme. Jó 18. Gente, é um livro de sabedoria. Nós estamos falando de tentação. O laço o prende por quê? Por causa da maneira como você fala. Aprenda uma coisa, a resposta branda desvia o furor. Tem gente que fica enlouquecida, que sai em movimento de torcida organizada, que sai em movimento de gangues para arrumar confusão. A resposta branda desvia o furor. Eu já tive que lidar com muita gente estúpida, mal educada, gente grosseira. Eu aprendi isso no início da minha caminhada. A pessoa vem te xingando, te reclamando, você baixa o tom para não ouvir. Você está certo. Não vai acontecer de novo. Pode deixar. A pessoa está doido para brigar. Você viu assim quando tua esposa, quando tua mãe, quando teu pai está irritado, quando teu marido? Gente, quer acabar com a confusão? A resposta branda desvia o furor. Porque se você está com a cabeça fervendo e ela vem com a cabeça pegando fogo, gente, um diz ao, o outro diz au. Lobo não come lobo, futebol na Rádio Globo, o pau vai comer. O que você faz? Cuidado com o laço da ira. Pessoas iradas vivem entrando em confusão pior do que isso. Não é meu amigo. Não, ele me defendeu numa briga. Uma vez eu ia apanhar, a polícia me prender. Se a polícia prender, você estava fazendo besteira, você merecia. Mas mamãe ia me pegar, meu irmão me ajudou a esconder para não tomar uma chinelada. Cuidado com esse tipo de acordo que você faz. O acordo da ira é um acordo que pode levar você à morte. Nós tivemos a experiência ano passado, foi uma notícia muito triste. Um homem arrumou uma confusão dentro do supermercado. Era o dia, existe um dia que se celebra Zumbi dos Palmares. Eu não sei exatamente que dia é esse. Não era a abolição da escravidão, eu não lembro que dia era. Mas eu lembro que esse moço, o moço afrodescendente, ele discute com alguém dentro do supermercado, aí vem um segurança, dá uma chave de braço nele, dá uma chave aqui, ó, pega ele no pescoço, e aquele homem violento vai perdendo a força, e ele morre. Aí o que a imprensa fez? Foi em cima, o segurança é mau. O segurança estava mal preparado. Olha o que fizeram com ele no dia de Zumbi dos Palmares. Eu lembro disso. Aí foram puxar a ficha corrida do sujeito. Ele tinha 16 ou 18 relatos de agressão contra a própria esposa e outras pessoas. Quer dizer, ele é um homem irado. O que acontece com o irado? O irado uma hora vai encontrar alguém que é mais irado que ele. Esse é o laço. Ele encontrou um segurança que era mais forte que ele, morreu. E aí o que sai no jornal? Homem, e eles usaram uma maneira assim, eles têm usado uma maneira assim, economia está despiorando, para não dizer que a economia melhorou, eles têm uma maneira de comunicar,
eles vão dizer que o homem era assim, lembro, marido errático, é assassinado dentro, mas na verdade o que é dentro do supermercado? Na verdade o que ele era? Era um homem irado. Isso é um laço, isso é uma armadilha. Então cuidado com a tentação, cuidado com o passarinheiro. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, não é do pastor lobo, é um só, no meio de feras, portanto sede prudente como a serpente. Você chega perto da serpente, está pensando que a serpente ataca? A primeira coisa que a serpente faz assim, ó, ela recua, primeira coisa, ela não te ataca. Você chegar, ela não te enfrenta não, ela vaza. A serpente tem medo da gente, você sabia disso? Tem. Tratei muito disso em oficina antiofídica. A serpente não é um animal que vai vir à tua caça, você é grande demais para ela. Essa história de jiboia e engolir boi, da jiboia e engolir boi, é no livro do Pequeno Príncipe. Quem leu o Pequeno Príncipe sabe do que eu estou falando. É uma história antiga. Na verdade, ser de prudente é o seguinte, espera aí, eu dou um passo atrás. E ser de simples como a pomba. A pomba, você se aproxima dela, ela vaza. O laço do passarinheiro é um lugar que você cai dele. Laços do passarinheiro, confiar ou fazer associação com pessoas erradas, obrigar a gastar recursos e tempo tentando ajudar quem não quer ajuda. Tem gente que não quer ajuda. Você está só sendo vampirizado. O cara gruda assim, ó, fica chupando teu sangue, você fala, conserta isso, conserta aquilo, arruma isso, vai lá, pede perdão, vai lá, paga de... Ele não faz. São pessoas que só te esgotam. Fazer envolver-se com pessoas que você não conhece profundamente. Pastor, mas ele parecia ser tão bonzinho. Foi aqui na nossa cidade. Eu posso falar, porque o pastor já deu, isso foi alvo de assembleia numa igreja. Não é uma igreja batista, não. Um homem entrou dentro da igreja, ele estava em todos os cultos, ele falava que tinha uma esposa com câncer, era viúvo, tinha uma filha com câncer, ele trabalhava, ele chegou a ser diretor da igreja. Ele ficou 4 anos na igreja, mas ele não aparecia em fotografia. Um dia, ele apareceu numa fotografia. E alguém disse, eu conheço ele. Quando a igreja foi ver, esse homem que pegava dinheiro e recursos da igreja para pagar o câncer da filha, sabe o que ele fazia? E aliás, ele já tinha uma namorada dentro da igreja. Ele era casado, a mulher dele era viva, a filha dele não tinha câncer. E ele contava uma outra história para a mulher dele, para ficar em Curitiba. Então ele ficava nesse, sugando. Aí você não conhece profundamente, cai aonde? Dentro do laço do passarinheiro. E aí, ele vai tentar dar um nó, laço de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, e caí em tribulação, em tristeza. Quando você cai em tentação, querido, como é que você lida com a tentação? Com a verdade. Não tem outro jeito de você lidar com a tentação. Você não enfrenta a tentação. Tentação, você foge dela. Ah, pastor, eu não vou cair de novo. Vai cair. Se você continuar no mesmo caminho, você vai cair de novo, aí você vai ficar, sabe o quê? Triste. Você vai ver, sabe onde? Na tribulação. Você vai ver, você fala assim, não, mas eu fiz de novo e não deu nada. Querido, você sabe de onde você saiu. São pessoas que foram aprisionadas no vício, no álcool, no cigarro. Gente, olha para mim, eu fumei por 10 anos. 10 anos. Eu comecei a fumar dentro de casa com 13 anos. Eu parei de fumar com 23 quando eu me converti. E não vem dizer assim, eu largo a hora que eu quero. Não larga. Não larga. Eu só larguei no dia que eu vi que viciado não entrava no reino dos céus. Alguém já leu Gálatas 5 aí? Viciado não entra no reino dos céus não, gente. Vai ficar de fora. Naquele dia eu falei, o quê? Esse cigarro vai me deixar fora da salvação eterna. Naquele dia em diante, eu quebrei o vínculo e falei, para mim, chega. Isso pode acontecer em qualquer área da sua vida, você que gasta demais, que fica botando a culpa em Deus. Você quebra o próprio princípio da Bíblia que diz, não gaste mais do que você ganha. Abra fontes de trabalho.
Invista, poupe para o dia ruim, trabalhe. Vai ter com a formiga, Provérbios capítulo 3. Gente, tem gente, eu acho tão interessante isso, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: aquele que não trabalha, então não coma. Por quê? Porque tem gente que, se você faz com teu filho isso, deixa ele acordar a hora que ele quiser, quando ele acordar, fala assim: ai, amorzinho, toma aqui um Nescauzinho, mamãe, papai fez para você um sanduíche, toma um mingau, é de aveia que você quer, de chocolate, o que você quer? Ah, uma laranjinha descascada. A criança está com 15 anos, você está partindo o bife dela. Você acha que você está criando quem, gente? É amor, não é amor, não, você está criando um monstro. Você está mimando alguém, que quando ele entrar no relacionamento, ele não vai ter nada para dar. Ele vai ser um fresco. Ele vai ser alguém que a mulher vai trabalhar, ele vai ficar no sofá. Ele vai ficar o dia inteiro no sofá. E aí um dia vai dizer: ah, pastor, não aguento mais. Mas a sedução capturou tanto a mulher, quanto invadiu o coração do rapaz. Entenderam isso? Como é que você vence a tentação? Vença a tentação comunicando a tua fé de maneira verbal. Ah, pastor, eu estou com desejo de abrir o site na pornografia. Diga assim, ó: em nome de Jesus, todo espírito de sensualidade, você tem que falar isso, sai daqui, ó, a tua tentação vai embora na hora. Ah, pastor, estou jejuando, não consigo jejuar. Tem gente que não consegue jejuar mesmo, toma remédio, tem que tem que comer junto com antibiótico. É uma regra, é uma lei da medicina, da biologia, da farmacologia. Aí doutora Marilene depois conta pra gente como é que funciona isso. Tem gente que trabalha com máquinas pesadas. Você imagina, o sujeito trabalha com máquina pesada e dorme, dirigindo um ônibus, dirigindo um avião, ele dorme porque ele está sem energia. Tem gente que não vai conseguir jejuar mesmo. Mas tem gente que pode jejuar. Aí ele fala: ai, pastor, tive que quebrar o jejum, porque aconteceu isso. Querido, dá uma ordem para o teu estômago. Ah, estômago, em nome de Jesus, quem manda aqui é o Senhor. Você vai conseguir vencer a tentação quando? Quando a sua mente não estiver disposta a ser enganada pelas suas emoções. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero orar por todos vocês. Quero convidar todos vocês aqui à frente. Pastor Marcos, pastor Davi, vamos orar juntos. Pastor Getúlio, eu queria vir aqui à frente. Todos nós, não adianta dizer: pastor, isso não aconteceu comigo. Todo mundo em qualquer área, na área emocional, na área afetiva, na área familiar, na área dos relacionamentos, na área da ira, na área sexual, na área financeira, todo mundo é tentado, ou foi tentado, ou será tentado. Não adianta. Nós vamos orar por vocês. Vem cá, pastor Marcos. Nós vamos orar por vocês agora. Eu quero que você coloque essas áreas de derrota. Eu quero que você coloque essas áreas em que você sistematicamente cai nisso. Você é atraído. Lembra da palavra sedução? Você é arrastado. Você é seduzido. Fala: pastor, está aí. Vem para cá mais um pouquinho. Vem para cá. Pastor, o que aconteceu comigo? Ó, de novo, pastor, aquilo aconteceu. O nome disso é o quê? É quando você cede à tentação. Ser tentado não é pecado, mas quando você cede à tentação, você acaba gerando o pecado. Amém? Feche teus olhos agora. Pensa aí a área que você está vivendo isso. Vamos orar. Enquanto eu estiver orando, vai orando aí. Vai dando uma ordem no mundo espiritual, vai mandando embora. Em nome de Jesus, essa área de fraqueza, essa área de derrota, essa área de aprisionamento emocional, espiritual que você tem vivido. Pai, em nome de Jesus, Deus. Aqui estão os teus filhos, Senhor. Eles decidiram nessa noite estar aqui. Mais do que estar aqui, Pai, eles estão dizendo aqui nesse altar, Deus, que estão cansados de viver dentro de calabouços emocionais, calabouços espirituais da alma. Áreas, ó Pai, de derrotas, ó Deus. Os teus filhos têm sido visitados sistematicamente, Deus, em áreas, ó Pai, que eles são vulneráveis e eles têm sido derrotados. E eles estão dizendo agora que em nome de Jesus, toda área de fracasso, toda área de aprisionamento, toda área de derrota, todo espírito de encantamento, todo espírito de sedução, todo espírito de engano, todo espírito de loucura, todo espírito de idolatria, todo espírito de mentira,
todo espírito de engodo, de engano, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Todo espírito de falência, todo espírito de mamon, de aprisionamento financeiro, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora, sai em nome de Jesus. Toda mentira, todo fracasso agora, Pai, em nome de Jesus, libera agora do céu, Senhor, para que essas áreas, ó Pai, da vida dos teus filhos, que eles estavam vivendo dentro de jaulas emocionais agora, Pai, sejam liberados agora, toda a fortaleza cesse agora na mente e no coração dos teus filhos, Pai. Todo espírito de rejeição agora, nós damos uma ordem em nome de Jesus, você que foi rejeitado, você que foi abandonado, você que se sente um improvável, você que se sente alguém sem valor, em nome de Jesus, mande embora agora essa mentira da tua mente, Pai, em nome de Jesus, todo o aprisionamento agora, Pai, todo espírito de rejeição, de abandono, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, nós queremos liberar uma palavra de perdão aqui nesse altar, Senhor, de recomeço aqui nesse altar. Em nome de Jesus nós liberamos perdão para aqueles que nos rejeitaram, para aqueles que nos abandonaram, para aqueles que nos feriram, Deus, para aqueles que nos violaram, para aqueles que nos molestaram, Senhor. Nós queremos liberar uma palavra de perdão agora para que possamos sair de dentro desse calabouço, dessa jaula, dessa prisão. Toda algema, todo grilhão agora, Pai, que nos prendia, está sendo quebrado agora em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem nos liberta é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Pai. Traz agora o socorro para os teus filhos, Senhor. Toda perturbação na mente agora, todo pensamento de derrota, todo pensamento de escravidão, todo pensamento de falência agora, em nome de Jesus, nós cancelamos agora, na vida dos teus filhos, Pai, está desautorizado agora, e nós mandamos embora da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós continuamos na tua presença, e aqui estão os teus filhos, Pai. É a tua palavra que diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruição de toda fortaleza, todo sofisma e toda altivez. E nós oramos agora, Senhor, para que toda a estrutura mental, tudo aquilo, Senhor, que tem dito que não há solução, toda essa prisão da mente sai agora no nome de Jesus. Todo sofisma, Senhor, tudo aquilo que foi construído e que está prendendo a mente, Senhor, nós ordenamos agora fora no nome de Jesus. Toda estrutura de orgulho, toda altivez, nós oramos agora, Senhor, e ordenamos fora agora. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Senhor, a tua palavra diz que devemos ter uma mente de Cristo, Senhor. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, seja o que ocupe a nossa mente. Senhor, toca agora. Abre os olhos do entendimento agora, Senhor. Fortalece o homem interior, Senhor. Nós te pedimos agora, traz cura física, cura emocional e espiritual sobre os teus filhos que aqui estão. Senhor, traz agora, que cada um dos teus filhos traga à memória aquilo que lhe traz esperança, é a tua palavra. Senhor, uma mente renovada, para que cada um deles possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Receba agora, em nome de Jesus, os olhos do teu entendimento aberto, no nome do Senhor Jesus, e que a paz que excede todo entendimento venha sobre a sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar juntos agora, vamos repetir, vamos concordar com tudo isso que você aprendeu, tudo isso que nós oramos nessa noite. Diga assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu confesso, Senhor, os meus pecados, os meus enganos, as minhas loucuras, as minhas fraquezas, as minhas derrotas. Eu apresento agora, Senhor, diante do Senhor, todas as minhas tentações, e eu concordo, Deus, que eu saio daqui nessa noite, livre de toda condenação, de toda acusação, de todo pecado que me aprisionava.
Em nome de Jesus, eu tomo posse, Senhor, de toda palavra de liberdade que foi lançada sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre o meu destino. Eu me aproprio, Senhor, dessas verdades, que Jesus é o meu libertador. Eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, e eu ligo aqui na terra, Jesus, e é ligado no céu, toda palavra de vitória, de bênção e de liberdade sobre a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Dá um aplauso bem forte ao Senhor.